Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tua palavra, Senhor, a qual Tu exaltaste sobre todas as coisas, Pai. Obrigado pelo nome poderoso de Jesus que nós recebemos. Pai, nós Te louvamos. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ouvir uma palavra, Senhor, que vai nos ajudar a encher o nosso tanque nessa noite, para termos uma semana abençoada, cheia daquilo que a Tua palavra diz, crescendo, crescendo, crescendo em todas as coisas, como a Tua palavra diz. Cremos nisso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela unção do Teu Espírito nessa noite, para compartilhar aquilo que o Teu povo precisa ouvir, para avançarmos, em nome de Jesus. E aqueles que creem diz amém. Amém, aleluia. Você pode sentar. Eu vou ficar aqui embaixo, eu acho que dá para todo mundo me ver, não é? Não, na verdade eu vou subir, porque o meu tamanho não me favorece. Então ficar embaixo não é uma coisa muito boa. Agora sim dá para todo mundo me ver, não é? Que alegria poder estar aqui, irmãos, ver tantos amigos queridos de Sinop, ver tantos rostos novos, ver que a igreja está crescendo, a obra está avançando, isso é maravilhoso, amém? Cremos que é Deus que nos dá crescimento, e nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, e eu queria compartilhar com você como nós podemos desenvolver uma fé forte, amém? Como nós podemos fortalecer a nossa fé. Romanos, capítulo 4, enquanto você acha, nós vamos ver sobre a história de Abraão, como Deus fez uma aliança com Abraão, como Deus fez uma aliança com aquele homem, e o Deus que fez a aliança é fiel para cumprir. Mas nós estamos vivendo em momentos em que tantas coisas têm se levantado, quantas circunstâncias têm se levantado no nosso país, na nossa nação. Nós temos vendo que coisas estão tentando se instalar, mas eu tenho boas novas para você. O Evangelho de Jesus Cristo é boas novas, e as boas notícias que eu tenho para você é que Deus não mudou, a palavra não mudou, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o mesmo Deus que operava no passado opera hoje. Deus não mudou, e se Deus não mudou, nós podemos confiar naquilo que a sua palavra diz. Agora eu gosto do que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 4, Paulo está falando sobre Abraão, sobre como Deus levantou Abraão para ser o nosso pai na fé, o nosso exemplo na fé, e o versículo 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações que te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo quase de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir aquilo que lhe prometeu. Agora eu gosto muito desse texto. Paulo está falando sobre Abraão, e se você começar lá no Velho Testamento, a partir de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Quando nós falamos de aliança, às vezes os crentes ocidentais, e nós que estamos desse lado de cá do mundo, não entendemos bem o que isso significa. Mas a aliança era uma coisa importante na antiguidade, e ainda é uma coisa importante nos nossos dias. Nós poderíamos dizer que a aliança moderna é um contrato que você faz.
Quando você vai alugar uma casa, quando você vai alugar um prédio, quando você vai comprar uma coisa, você faz um contrato. E quando você assina aquele contrato, uma aliança é firmada. Algo é estabelecido. Aquilo que aquele contrato diz tem que ser cumprido. Na antiguidade eles não tinham os contratos, eles não assinavam, mas eles faziam alianças. E essas alianças era que alguém maior abençoava quem era menor. Alguém que tinha muito dava a quem tinha pouco. Alguém que tinha muitos guerreiros, muitos homens para defender a sua nação. Fazia uma aliança com alguém que não tinha tantos guerreiros, tantos homens, para que aquela nação fosse fortalecida. Agora Deus fez uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com aquele homem. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz a Abraão assim, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, olha que coisa interessante, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Deus tinha tudo, estava fazendo uma aliança com alguém que não tinha nada. Deus era o Todo-Poderoso. Deus era aquele que era o dono do universo. E Deus fez essa aliança com Abraão. Deus fez promessas a Abraão. Deus disse a Abraão, deixe tudo que você tem, saia do lugar onde você está. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão obedeceu àquela ordem do Senhor. Agora eu quero que você note isso, que Gênesis estava dizendo que Deus queria abençoar Abraão, mas a bênção não era para ficar em Abraão. Eu sempre digo isso quando estou ministrando e dou esse exemplo. Crente não é como represa. Represa é aquele lugar onde a água que está perto, a água está ali represada num lugar e somente quem está perto pode absorver. Não, crente não é como represa. Crente é como rio, porque rio é diferente de represa. O rio não está num lugar parado, o rio tem um destino, o rio está indo para um lugar, o rio tem que chegar lá no mar. Todos os rios do planeta estão indo para o mar. Então o rio tem um destino, eu e você temos um destino. O rio, ele não tem nada que impeça ele de chegar no destino. Não há uma montanha, não há uma pedra, não há um obstáculo, não há nada que possa impedir o rio de chegar no destino. Ele vai chegar no destino em que foi estabelecido. Sabe, meu irmão, não há nada que possa impedir eu e você de chegarmos no lugar onde Deus nos chamou, no propósito onde Deus nos chamou. Mas para que isso aconteça, o que você tem que fazer? Fortalecer a sua vida. Fortalecer a sua fé, colocar a sua fé sobre bases fortes. Agora tem uma outra coisa sobre o rio, por onde ele passa, ele abençoa. Ele traz bênção, ele traz prosperidade, ele ajuda, ele faz com que pessoas sejam alcançadas. Sabe, meu irmão, eu e você como crentes, onde nós passamos, onde nós estamos, nós abençoamos, nós fazemos pessoas serem alcançadas. A bênção que Deus estava dando a Abraão através da aliança, não era para ficar retida nele mesmo. A bênção que Deus quer derramar sobre você, não é para ficar retida em você mesmo, mas é para abençoar outras pessoas. É para que outras pessoas sejam tocadas. Agora Deus faz aquela aliança com Abraão. E Deus, através de Abraão, dá um filho para ele. Deus disse, eu vou te dar um filho. Agora esse filho não veio rapidamente. Na verdade, se você for lá para Romanos capítulo 4, tem aqui 3 ou 4 princípios de como nós devemos nos portar para termos uma fé forte. Os mesmos princípios que Deus falou com Abraão. O Deus de ontem é o Deus de hoje, e apesar de eu e você estarmos numa aliança melhor. Amém? Mas eu tive a oportunidade o mês passado, e nós estávamos na fronteira com Israel, e eu estava pensando sobre isso. E enquanto nós estávamos na fronteira sobre Israel, o Irã bombardeou Israel a partir da Síria. E é tão interessante, meu irmão, porque se não fosse os irmãos aqui no Brasil falando com a gente, ou eu vi também no noticiário, aqui do Brasil, ninguém tinha ficado sabendo lá.
Os mísseis cruzaram sobre as nossas cabeças, mas ninguém nem percebeu, porque Israel sabe o Deus que serve, Israel sabe o Deus que tem aliança. Não importa, ele está cercado de inimigos por todos os lados, mas ele sabe, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que me guarda. Não importa o que aconteça, nós estamos tranquilos. Não havia nenhuma reação, nem dava para perceber que estava acontecendo alguma coisa, tal qual a segurança que eles têm. Eles ficam firmes, eles ficam tranquilos, eles não estão preocupados porque eles conhecem o Deus que tem. Eles sabem a aliança que eles têm com Deus. Agora eu e você precisamos entender isso. E Paulo estava dizendo isso. Paulo disse, olha, Deus chamou Abraão para ser pai de nações. Mas Abraão já era velho, Abraão já não tinha filhos, Abraão já estava numa idade que não era tão comum ter filhos. Mas a Bíblia diz aqui, e esse é o primeiro princípio que eu quero mostrar para você, a Bíblia diz que nós precisamos crer no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós precisamos entender que a palavra que nós temos, a palavra que Deus nos deu, aquilo que está na palavra, os princípios, nós podemos nos posicionar e chamar à existência aquilo que não existe. Se tem coisas faltando na tua vida, chama à existência. Pai, obrigado, tua palavra diz, mas as coisas não estão acontecendo. Pai, obrigado, tua palavra diz, tua palavra é fiel, eu vou me firmar na tua palavra, eu vou ficar naquilo que a tua palavra diz. Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia. Agora a Bíblia diz, Paulo dizendo que Abraão estava crendo nisso, naquele Deus que chama à existência as coisas que não existem. E Abraão estava crendo e esperando contra a esperança, porque Deus havia lhe dito isso. E ele não enfraqueceu na fé diante da promessa. Agora eu quero que você entenda isso. Já imaginou alguém fazer uma promessa para você? Você tem quase 100 anos de idade, você não tem filhos, sua mulher é estéril, você está debaixo de uma situação totalmente contrária, naturalmente, àquilo que foi te dito. Mas Deus traz uma promessa para você, dizendo, olha, vou te dar filhos, e a tua descendência será grande, a tua descendência será enorme sobre a terra. Sabe, meu irmão, aquilo muitas vezes, quando chega para você, você quer desacreditar, enfraquecer. Às vezes Deus está falando coisas na sua palavra e você está olhando para aquilo que a palavra diz e você quer enfraquecer. Mas a palavra, ela não vai te enfraquecer, ela vai te fortalecer se você se posicionar. A palavra não vai funcionar de uma forma automática, só porque você é crente. Às vezes nós pensamos, só porque eu sou crente as coisas vão acontecer. Às vezes nós pensamos que fé é como mágica, que a gente dá uns passes e as coisas acontecem. Não, meu irmão, fé não é como mágica, mas fé funciona. Fé é aquilo que você crê no que a palavra diz e você fica firme no que a palavra diz, sem retroceder, sem voltar atrás, firme nos princípios. Mas a Bíblia diz que Abraão estava crendo. Deus havia dado uma promessa, tu vais ser o pai de muitas nações. Na verdade, Deus até mudou o nome dele. O nome dele era Abrão, e Deus disse, agora tu és Abraão. E Abraão significa pai de nações. Você já imaginou Abraão andando na rua e alguém dizendo Abraão? E o nome significa pai de nações, e o sujeito não tem filho nenhum. E aquilo talvez para ele era uma pressão, mas ele estava convicto. Ele estava firme na promessa que Deus fez. Ele não estava para voltar atrás, ele não estava para retroceder. Sabe, meu irmão, quando nós agarramos uma promessa na Bíblia, e se você quer ter uma fé forte, você precisa agarrar as promessas de Deus, ficar firme nelas até aquela promessa se manifestar. E aí você vai crescendo naquilo. É a mesma coisa quando você está dirigindo o carro.
Eu não sei aqui quantos começaram a dirigir, mas quando você começou a dirigir, quantos dirigem? E quando você começou a dirigir, você tinha que pensar nas marchas. Vou passar a primeira agora, vou passar a segunda. E você ficava meio enrolado, né? É um sacrifício para fazer meia embreagem numa ladeira. Fica desesperado. Mas aí o tempo passou e a maneira que você foi dirigindo, você foi ficando bom naquilo. A maneira como você foi tendo experiência, você foi ficando bom naquilo. E aí cada dia melhor, cada dia melhor. Hoje você não pensa mais nas marchas. Simplesmente você passa pelo ruído do motor, você escuta o motor e você sabe que marcha está pedindo, se é uma marcha mais de força, se é uma marcha mais leve para você andar mais rápido. Sabe, meu irmão, se você ficar firme nos princípios, praticando o que a palavra diz, sem enfraquecer, sabe, aquilo vai fortalecendo você, fortalecendo você, fortalecendo você. Chega uma hora que às vezes você até quer desanimar, mas essa palavra se levanta dentro de você. Essa palavra está dentro de você. Não vai deixar você retroceder, não vai deixar você voltar atrás. Às vezes coisas acontecem, situações acontecem, circunstâncias se levantam e você fica pensando, e agora? Mas essa palavra se levanta dentro de você. Como você vai desenvolver uma fé forte? Crendo que Deus chama à existência as coisas que não existem, que aquilo que Ele prometeu, que aquilo que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Agora eu gosto do texto porque continua dizendo que Abraão levava em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já quase de 100 anos e a idade avançada de Sara. Sabe, a fé, ela não desconsidera as circunstâncias. Às vezes pessoas não entendem o que nós estamos ensinando, porque nós falamos, não olhe para as circunstâncias, não dê crédito às circunstâncias, comece a falar o que a palavra diz. Às vezes pessoas acham que nós estamos dizendo para você negar as circunstâncias, mas fé não nega as circunstâncias. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22, Jesus ensinando aos discípulos um princípio de fé, ele disse, tenha fé em Deus, ou tenha fé naquilo que Deus diz, ou creia naquilo que Deus está falando. Que ter fé em Deus é você agarrar aquilo que Deus diz e ficar com aquilo que Deus diz. Aí no versículo 23, ele diz assim, porque qualquer um que disser, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Em momento algum, Jesus diz para dizer que a montanha não existe. Em momento algum, Jesus diz para dizer que a circunstância não existe. Não, a circunstância existe. Abraão considerava o seu corpo, Abraão via o seu corpo, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra era mais forte para ele, a palavra estava diante dele, e ele não deixou aquilo dominar a vida dele. Uma coisa é você ver algo, outra coisa é algo te dominar. Não é assim? Uma coisa é você estar diante de uma circunstância e você se levantar em Deus, dizendo, eu creio no Deus que eu tenho crido, eu creio na palavra que é verdadeira, eu creio que Deus é fiel. Outra coisa é, diante das circunstâncias, você se vê como derrotado. Você lembra dos espias lá de Números capítulo 13? A Bíblia diz que Deus falou com Josué, com Moisés, e envia espias. Moisés enviou espias, eles foram 12. Mas a Bíblia diz que 10 trouxeram um diagnóstico errado, que 10 inflamaram o povo contra a promessa de Deus, que 10 ficaram olhando para as circunstâncias e engrandecendo as circunstâncias. Mas 2 tinham um espírito diferente. Diga, um espírito diferente. Diga, eu tenho um espírito diferente. O que é ter um espírito diferente? É ter na vida isso que Abraão tinha. É você olhar para Deus, é você considerar a palavra, é você olhar para a circunstância e dizer, Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus pode fazer mais.
É você olhar para aquilo que a palavra diz e dizer: a palavra é verdade, a circunstância ela vai passar, mas a palavra passarão os céus e a terra, mas ela não vai passar. E aí Josué e Caleb tinham outro espírito. Ninguém lembra o nome dos 10 espias, ninguém sabe quem foram eles, mas os nomes de Josué e Caleb invadiram os portões da eternidade, já chegaram até nós, vão chegar no céu, porque fé fala e fé faz com que as pessoas sejam lembradas. Agora você olha para Paulo falando, dizendo que Abraão levava em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa. O que é duvidar por incredulidade? É você ficar, como Tiago disse, entre 2 caminhos. Sabe, meu irmão, às vezes Deus não está podendo realizar tantos milagres, porque nós estamos entre 2 caminhos. A palavra diz, e você olha para a palavra, mas aí a circunstância fala, e a circunstância tem uma voz também, e ela diz algo para você. A palavra diz que você é vitorioso, mas a circunstância diz que você não vai ganhar. A palavra diz que você é suprido, mas você abre o armário e o armário diz não tem nada. A palavra diz que no meio da crise, assim como Deus foi com Isaac, lá em Gênesis capítulo 21, Deus chama Isaac e diz: não vá para o Egito, não vá para esse lugar. Egito é um símbolo de pecado na Bíblia. Não vá para o caminho mais fácil, creia na minha palavra, fique no deserto, mas no deserto eu vou prosperar você. Deus falando com Isaac: não desça para as campinas, fique no deserto. E a Bíblia diz que Isaac ficou no deserto e semeou naquele ano, semeou naquela terra, e segundo aquilo que Deus havia dito, a terra produziu e ele foi bem sucedido. Agora isso é importante, não importa o lugar onde você está. Não importa o lugar onde você está. Abraão, ele venceu diante de tantas adversidades. Você vê Adão, perdeu no Éden. Deus havia colocado um lugar bom, Deus havia providenciado todas as coisas, Deus só deu uma coisa para ele fazer. Deus disse: olha, cultive, guarde e fique com isso aqui. Cultive, guarde e obedeça. Era só isso que Adão tinha que fazer: cultivar, guardar e obedecer. Ele disse: olha, você vai cultivar a terra, tudo é seu. Olha, você vai guardar o lugar onde eu dei a você, porque no dia que você comer daquela árvore, você vai ver o prejuízo. Mas o que Adão fez? Adão, ele perdeu mesmo no jardim, ele perdeu mesmo com toda a provisão ao redor, ele perdeu mesmo cercado de todas as coisas. Aí Lucas 4 diz que Jesus foi ao deserto. E o diabo chega para ele e diz: se és o filho de Deus, pega esse pão e pega essa pedra e transforma em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Assim está escrito. Você percebe Jesus sempre pregando a palavra, colocando a palavra em primeiro lugar, colocando a promessa, dizendo o que a palavra diz. Sabe, meu irmão, Abraão não duvidou da promessa, não duvidou daquilo que Deus estava dizendo para ele. Pela fé ele se fortaleceu, pela fé ele ficou firme diante daquilo que Deus estava falando com ele. Ele não começou a olhar entre 2 caminhos: será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que Deus está falando a verdade? Não, a Bíblia diz que Deus não mente, que Deus, aquilo que Ele disse é a verdade. Agora nós voltamos novamente para Israel. Israel é uma prova de que aquilo que Deus diz é a verdade. Eu gosto da história, e eu estava agora vendo a história lá. Israel combatido, odiado. Israel está no meio de todos os inimigos que você possa imaginar. Israel faz fronteira com o Líbano, eles são inimigos mortais. Israel está ali perto do Iraque, eles são inimigos mortais. Israel está perto do Irã, eles são inimigos mortais. Está perto do Egito, inimigos mortais. Todas as nações que você olha ao redor de Israel, eles odeiam Israel.
Há 10 anos atrás, o presidente do Irã veio aqui na América do Sul, fez uma reunião com os presidentes da América do Sul para apresentar um plano para destruir Israel em 10 anos, riscar Israel do mapa em 10 anos. A preocupação com Israel é tanta que 1/3 das resoluções da ONU é sobre Israel. Por que tanta preocupação com Israel? Por que tanto medo com Israel? Israel é um país pequenininho. Mato Grosso é 2 vezes ou 3 vezes maior que Israel. Por que tanto medo de Israel? Porque eles sabem que há um Deus, que há um Deus, que há um Deus, que há um Deus que zela sobre Israel. Que há um Deus que está guardando Israel. Agora, nós precisamos, como crente, entender isso. E diante das adversidades, você não pode duvidar, você não pode ficar entre 2 caminhos, você não pode ficar olhando de um lado ou do outro, não. Você tem que olhar para a palavra. Agora veja o que Tiago disse. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja o que ele disse. Como nós devemos andar. Como nós devemos nos portar diante das circunstâncias, como nós devemos nos portar diante daquilo que a palavra diz. Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a alma aqui não é salvar do inferno. A palavra salvar aqui, ela não tem nada a ver com salvar do inferno. A palavra alma aqui, ela tem um contexto, e ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer resgatar, manter a salvo, manter longe da destruição, livrar você. Então ele está dizendo que essa palavra que você está recebendo, ela é poderosa para te manter longe da destruição, longe das circunstâncias. Que diante das circunstâncias você pode crer, você pode confiar. Agora ele continua dizendo no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se vê e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Sabe, alguém que está pegando a palavra, mas não está deixando a palavra ficar firme dentro de você, você não pode ter uma fé forte. Pastor, como eu faço para a palavra ficar firme dentro de mim? Faz com a palavra a mesma coisa que você faz com os problemas. Você não fica pensando nos problemas? Você não fica meditando sobre eles? Ou eu sou o único que penso? Alguém aqui pensa sobre dificuldades? Quando coisas acontecem, você não pensa sobre elas? Uma situação se levanta, você fica pensando, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai resolver? Como é que vai dar certo? Será que a coisa vai funcionar? Como é que eu vou fazer? Sabe, meu irmão, ao invés de ficar pensando nessas coisas, nós devemos pegar a palavra e nos fortalecer na palavra, e pegar o que a palavra diz, e a palavra vai dizer, fica firme, vai dar certo, vai acontecer. Ah, você é mais do que vencedor. Mas Tiago disse que muitas vezes nós ficamos entre 2 pensamentos. Nós ficamos como aquele homem que não estamos praticando, estamos olhando o nosso rosto no espelho, mas Deus quer que você pratica, porque quanto mais você pratica, mais você se fortalece. Quanto mais você faz o que a palavra diz, mais você fica o quê? Fortalecido. Quanto mais você pratica o que a palavra diz, mais você fica estabelecido, e você fica alguém que não vai voltar atrás.
Sabe, Israel sabe agarrar a promessa. Israel sabe agarrar a promessa. Agora eu estava lendo sobre 1969, quando 14 nações se unem para destruir Israel na Guerra dos 6 Dias. E agora eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e eles estavam me contando sobre a Guerra dos 6 Dias, como a força militar estrangeira que veio contra Israel era muito superior, como eles tinham mais de 250 mil tanques, eles tinham, aliás, mais de 250 mil homens, eles tinham 6 mil tanques. Eles tinham uma frota enorme de aviões, eles tinham exércitos com um poder bélico muito maior do que o de Israel. Israel tinha apenas camponeses, Israel tinha apenas pessoas que há 21 anos atrás haviam voltado para a sua terra e haviam entrado na sua terra novamente. Israel não tinha um exército organizado, mas Israel se organizou e o seu exército, mesmo sendo simples, mesmo sendo mais fraco, olhando de uma forma natural, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Sabe, meu irmão, não importa o lugar onde você está e não importa a condição que você está, porque Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a nosso favor, quem é que vai nos derrubar? Você está comigo? Agora você volta para Romanos. E Paulo está dizendo, olha, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como é que Abraão estava dando glória a Deus? Praticando o que a palavra diz. Pegando os princípios, pegando as promessas. Você precisa pegar as promessas que Deus está dizendo, e você precisa pegar cada uma delas, marcar na sua Bíblia. Você precisa ter essas promessas afiadas dentro de você. Eu não sei de você, mas eu gosto de leis. E se tem uma coisa que eu tenho estudado nos últimos 10 anos, é o Código de Defesa do Consumidor. Porque eu viajo bastante e de vez em quando querem me passar a perna. E é interessante porque a mentalidade que nós adquirimos, diga por pouco tempo, diga com mais convicção, por pouco tempo. Eu estou crendo que uma nova mentalidade está vindo sobre essa nação. Não vamos ser a nação conhecida com uma mentalidade de tirar vantagem, vamos ser uma nação conhecida com a mentalidade de dar vantagem. Mas infelizmente alguns ainda têm essa mentalidade. E às vezes eles querem passar a perna em você, mas quando você sabe o que a lei diz, você pode se posicionar. Você não vai deixar ninguém passar a perna em você. Você não vai deixar alguém roubar algo que é direito seu. Ah, mas eu não tenho direito porque eu não fiz nada. Não, se você é brasileiro, você tem direito. Só por ser brasileiro. Se você é crente, não é porque você merece, é graça, favor não merecido. Ele resolveu te abençoar. Ele deu a promessa a você, agora ele deu princípios para você andar sobre eles. Mas se você não conhece a promessa, as promessas, como vai se estabelecer nos princípios? E lembrando da guerra de 69, e eu lendo sobre esse homem, ele disse que estava lá perto de Tel Aviv, e eles receberam a notícia que aviões estavam decolando do Egito, e ele disse para os companheiros que estavam com ele, ele disse, eu não sei de vocês, mas eu vou lutar, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, e o Deus que abençoou e que deu vitória a Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que me dá vitória. E ele disse que decolou, e com ele poucos companheiros, e ele disse, eu sozinho lutei contra pelo menos 18 aeronaves. Ele disse, eu abati cada uma delas, elas atiravam no meu avião, parece que o avião era blindado, as balas ricocheteavam no cockpit, e ele disse, eu abati cada uma delas, e naquele dia eu olhei do lado, e eu vi os anjos do Senhor batalhando conosco.
Sabe, meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus que os anjos do Senhor são ministradores daqueles que herdaram a salvação. Os anjos são ministradores daqueles que herdaram a salvação. Quantos aqui herdaram a salvação? Os anjos, eles estão para ajudar você. Os anjos são ministradores para ajudar você. Agora você precisa conhecer a palavra, entender a palavra. Aí vem aqui no versículo 21 de Romanos 4, o último segredo que Paulo dá sobre isso. E esse segredo é o mais importante. Como você vai desenvolver uma fé forte, entendendo esse princípio aqui? Ele diz, estando Abraão, aí na sua Bíblia está assim, estando plenamente, mas era Abraão, no contexto era Abraão. Estando Abraão plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir o que prometeu. Agora eu quero que você entenda isso. Você pega uma palavra na Bíblia, uma promessa na Bíblia, 8.100 promessas. Eu vou te dizer algumas e vou deixar outras para você achar sozinho. Romanos capítulo 8, eu vou te mostrar apenas algumas. E vou deixar pelo menos umas 8.000 para você achar sozinho. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Isso são promessas de Deus para a nossa vida. Agora você precisa pegar essas promessas. Você precisa colocar essas promessas dentro de você. Elas precisam ser vida para você. Se é apenas filosofia, não vai mudar a sua vida. Se é apenas uma ideia distante, não vai mudar a sua vida. Mas se essa palavra aqui, se essa promessa aqui é verdade, se você agarra, coloca dentro de você, não para usar a promessa como roupa. Roupa a gente usa conforme a situação. Se está quente, você põe uma roupa mais pesada. Se está frio, você põe uma roupa mais fria. Não, as promessas de Deus, meu irmão, não é para ser como roupa. As promessas de Deus é para ser como a sua pele. Está com você, dentro de você, todo o tempo, em qualquer situação. Firme naquilo que as promessas dizem. Firme naquilo que o Senhor disse. Aí ele diz aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, meu irmão, às vezes a pessoa diz, mas isso é um evangelho positivo. Não, meu irmão, isso é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, Paulo disse, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí ele continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus vai esconder algo de você? Será que Deus, que deu o seu filho, a coisa mais preciosa que ele tinha, ele deu por amor de você, será que ele vai esconder algo de você? Não, meu irmão, ele quer abençoar você. Ele quer se manifestar na tua vida com poder. Agora você precisa pegar a promessa e você precisa dizer, o Deus que prometeu é fiel, o Deus que prometeu é fiel, o Deus que prometeu é fiel. Sabe, eu conheço o pastor Gilmar há muitos anos. E se eu preciso de uma coisa, e eu digo, pastor, eu preciso de 5.000 reais para pagar uma conta. E ele disse, Rosilon, eu não tenho 5.000 reais aqui agora, mas amanhã eu dou esse dinheiro para você. E eu vou para minha casa e minha esposa pergunta, e aí amor, conseguiu o dinheiro, o que é que eu falo? Consegui. Não é assim que a gente faz, quando a gente confia em alguém. Consegui, cadê? Me mostra. Não está no meu bolso, mas está na palavra de alguém que eu confio. Sabe, se eu posso confiar em alguém que é um ser humano como eu, quanto mais eu não posso confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que não mente, no Deus que não volta atrás. Se eu posso dizer, olha, o dinheiro já chegou, e chegar feliz, amor, consegui o dinheiro, glória a Deus. Cadê? Não está no meu bolso, mas está na palavra de alguém que eu confio.
Sabe, é isso que a Bíblia está dizendo. Se você crê naquilo que a palavra diz, quando alguém olhar para você e perguntar: cadê a promessa? Cadê a promessa? Deixa eu ver. Você diz: olha, ainda não está manifesta, mas está na palavra de alguém que eu creio e vai acontecer. E quem viver verá. Firme naquilo que a palavra diz. Crendo que aquele que prometeu é fiel, crendo que aquele que prometeu não volta atrás, crendo que aquele que prometeu vai cumprir o que ele prometeu. Mas às vezes, meu irmão, nós ficamos entre dois caminhos. Será? Mas, e às vezes nós pegamos testemunhos. Não, mas eu estou doente, mas a irmã Joaninha morreu com a unha encravada. Era até uma coisa mais leve do que a minha, mas morreu. Olha, não, meu irmão, você precisa ser convicto. Você está comigo? Você precisa ser convicto. Você precisa estar diante das situações convicto que aquele que prometeu é fiel para cumprir, dizendo: eu sei no Deus que eu tenho crido. É isso que Jó fez. Quando a adversidade chegou, não era Deus. Se você ler o livro, você vai entender. Não era Deus. Deus não precisa das ferramentas de Satanás para ajustar você. Não era Deus que estava fazendo. Deus não precisa quebrar as suas pernas. Deus não precisa colocar um câncer em você. Deus não precisa colocar você no hospital. Uma mulher disse para mim: pastor, Deus falou comigo para evangelizar no presídio, mas eu não quis ir, e agora meu filho está lá preso, e Deus colocou meu filho lá para que eu possa ir lá evangelizar. E eu fiquei pensando como Deus convenceu o menino a vender maconha, porque ele foi preso por tráfico. Eu fico imaginando Deus convencendo o menino a vender maconha, dizendo: meu filho, venda maconha, meu santo, porque sua mãe precisa ir para o presídio e eu tenho que levar ela lá. Venda. Olha, você tem que ser preso. E tráfico dá um tempo bom, que é para sua mãe evangelizar lá. Sabe, meu irmão, isso não entra na cabeça de alguém que conhece o caráter de Deus. Meu Deus não faz assim, o seu Deus não faz assim. Mas o que é que o versículo 35 de Romanos 8 diz? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como eu vou ter uma fé forte? Crendo que aquilo que a palavra diz é verdade. Como eu vou ter uma fé forte? Desenvolvendo a minha fé na palavra, meditando na palavra, gastando tempo com a palavra. Você não vai ser forte, meu irmão, assistindo novela. Você não vai ser forte, meu irmão, assistindo todos os filmes do Netflix. Você não vai ser forte, meu irmão, gastando tempo com essas coisas. Mas você vai ser forte, gastando tempo com a palavra, gastando tempo com a oração, gastando tempo buscando ao Senhor, gastando tempo orando em outras línguas, gastando tempo buscando aquele que é poderoso. Agora, eu não sei de você, mas eu sou inteligente. E se eu tenho uma oportunidade de melhorar, eu vou agarrar aquela oportunidade com todas as minhas forças. E Deus está dando para mim e para você a oportunidade de nós andarmos nessas verdades. Deus está dando para mim e para você a oportunidade de vivermos nessa verdade. Como eu vou ter uma fé forte? Convicto, plenamente convicto. Pessoas chegando dizendo: o Brasil está em crise. Você diz: eu não estou nem aí, eu não dependo do Brasil, eu dependo de Deus, e Ele vai me guardar no meio de tudo isso. Ah, mas a situação está feia. Eu continuo confiando no Senhor. Ah, mas as coisas vão piorar cada dia mais. Eu confio naquele que é poderoso.
Eu confio naquele que fez uma promessa dizendo que vai guardar a minha vida, que vai guardar a vida da minha família, que vai proteger a minha família, que vai fazer aquilo que a palavra diz, aquilo que ele prometeu. Eu quero crer nisso. Nada vai me separar dessa palavra. Gastando tempo. Agora eu quero encerrar essa mensagem perguntando isso. Quem tem influenciado você? Quando Adão estava lá no Éden, e ele pecou, comeu da árvore que Deus disse para não comer. E a Bíblia diz que Adão falou com Deus. Abra lá para a gente ver isso. Gênesis capítulo 2. Aliás, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem te disse isso? Sabe o que Deus estava perguntando? Com quem você estava falando, Adão? Porque eu não disse a você que você estava nu. Eu não disse a você que você tem que morrer com essa doença. Eu não disse a você que você tem que ter falta na sua vida. Eu não disse a você que você não pode prosperar. Eu não disse a você que você não pode avançar. Eu não disse nada disso a você. Quem disse isso a você, Adão? Com quem você estava conversando? Com quem você estava gastando tempo? Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu estou seletivo nos meus amigos, porque eu não quero ninguém que me leve para baixo, eu quero gente que me leva para cima. Sabe, eu comecei a excluir gente do meu Facebook, e eu comecei a prestar atenção nas publicações que as pessoas estão fazendo no Facebook, e eu não quero estar associado a ninguém que está querendo viver uma vida de qualquer jeito. E eu comecei a excluir gente de lá. Você está comigo? Eu comecei a separar mais tempo para estar com Deus. A separar mais tempo com gente que vai me levar para cima. Com gente que está dizendo: Rosilon, ora mais, busca mais, se santifica mais. Você entende? Aí Deus estava dizendo aqui para Adão: com quem você estava falando? Com quem você estava gastando tempo? Sabe, meu irmão, você precisa gastar tempo com a palavra. Esses são dias que você precisa gastar tempo com a palavra. Esses são dias que você precisa gastar tempo com aquilo que a palavra diz. Esses são os dias que você precisa ficar firme naquilo que Deus está dizendo. Aleluia. Fica de pé. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui rapidamente. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós estamos aqui para encher o nosso tanque para essa semana. E sabe, meu irmão, essa semana é uma semana para você gastar tempo com Ele. Essa é uma semana para você separar de manhã pelo menos 5 minutos para estar com Ele. Mas pastor, 5 minutos é tão pouco tempo. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Às vezes 2 horas sem qualidade não vale nada, mas 5 minutos de qualidade vai fazer toda a diferença. Aí você começa com 5, aí você sente tanta falta que vai para 10, aí você sente tanta falta que vai para 15, aí você vai para 20, para 30. Aí você vai ser como um homem chamado John White. E esse homem chamado John White, ele era considerado como o apóstolo da oração. E um dia ele falou com o mordomo dele, ele disse: olha, eu vou orar, e eu queria que daqui a 1 hora você me chamasse. E o mordomo foi lá e olhou o John, e ele estava tão envolvido que ele disse: não vou chamar ele agora. Aí passou mais 1 hora, 2 horas, e ele foi lá, olhou, ele estava mais envolvido ainda, e ele disse: não vou chamar agora. E passaram-se mais 1 hora, 3 horas, aí ele disse: agora eu tenho que chamar. Aí chegou lá, disse: John, acabou o tempo, você pediu para eu te chamar. Ele disse: quando nós estamos envolvidos com o Senhor, como 1 hora passa rápido. Ele estava há 3 horas lá.
A gente passa 2 horas assistindo um filme, nem parece que passou 2 horas. Não é assim? Que a carne velha é envolvida e a gente mata. Está animado, envolvido. Sabe, nós devemos ter essa mesma animação com as coisas do Senhor. Então nós vamos orar. E eu queria que você orasse nessa noite. Eu queria que você saísse daqui com esse posicionamento. Eu vou fortalecer a minha fé ainda mais. Eu vou andar num tipo de fé em que nada vai conseguir, nada vai me atingir. Eu vou fortalecer minha fé na palavra. Eu vou ficar com a palavra, com aquilo que a palavra diz. Eu vou me fortalecer na palavra, que diante das adversidades eu vou ficar firme, crendo naquele que prometeu. Ah, pastor, uma fé forte não é para todo mundo, é? Ah, eu não sei se é para mim, é para você, é para você, é para você. Agora, tudo na vida é uma questão de decisão. Quer emagrecer? Você precisa decidir. E às vezes é melhor decidir antes de chegar a um problema, aí você emagrece à força. Não é? Às vezes você quer fazer uma dieta, aí você não faz, protelando, aí chega uma situação, você tem que fazer à força. Mas eu estou decidido a não esperar até coisas acontecerem. Eu vou me antecipar. Levanta tuas mãos. Faz essa oração. Faz essa oração de consagração. Faz essa oração dizendo: Senhor, eu vou fortalecer a minha fé ainda mais. Faz essa oração dizendo: Senhor, eu vou fortalecer a minha fé ainda mais na palavra. Eu vou agarrar o que a palavra diz. Eu vou fazer o que a palavra diz. Eu vou colocar a palavra diante de mim. Eu vou escrever lá no computador. Aonde você chegar, a palavra diante de você. Pega ministrações boas, põe no carro, lê bons livros. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. A morte venceste. Aleluia, aleluia. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Sabe, o Senhor está falando comigo de algumas pessoas que estão aqui hoje à noite. E que há gigantes que têm se levantado contra você. Que tem Golias que estão desafiando você. Que tem gigantes que estão desafiando a sua fé. Que tem pessoas que estão como aquele rei que mandou o recado para Israel dizendo: nenhuma nação
o rei Senaqueribe, nenhuma nação das quais eu invadi pôde poupar, nenhum Deus e nenhuma nação pôde poupar a nação. Quem são vocês? E quem é o teu Deus? E a Bíblia diz que o rei se prostrou diante do Senhor. E Deus disse: nessa batalha vocês nem vão precisar lutar. E Deus enviou um anjo. E naquela noite houve uma confusão. Sabe, gigantes que têm se levantado, qual vai ser a sua atitude? Você vai ter a atitude de Saul e dos seus homens escondidos. Olha o tamanho dele. Oh, meu Deus do céu, olha o tamanho desse cara. Olha o escudo dele, olha a lança dele, olha a espada. Rapaz, esse cara é forte, esse cara é grande, esse cara é poderoso. Você vai tomar essa posição? Ou você vai ser igual Davi, dizendo: quem é este circunciso? Traduzindo para um português moderno: quem é esse sem vergonha? Quem é esse? Quem é esse, rapaz? Quem é esse? Quem é esse que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é esse? Sabe, diante das circunstâncias, você desenvolve a sua fé, fortalece a sua fé. Grandes generais são forjados em grandes batalhas. Você não sai vencido, você sai vencedor. E além de sair vencedor, lombos endurecidos. Pronto para diante da circunstância não retroceder. O Deus de Israel é o seu Deus. Israel não retrocede. Nações trincando os dentes: vamos destruir vocês. Se você vier, você vai perceber que por trás de mim tem alguém maior. Fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Se você está enfrentando essa situação, eu quero orar com você. Ainda essa semana algo vai acontecer. Deus vai virar esse cativeiro. Ainda essa semana você vai ver. Tome uma posição. De manhã ao sair de casa: Pai, obrigado, tua palavra é fiel. Pai, obrigado, eu sou guardado. Pai, obrigado, eu sou protegido. Pai, obrigado. Pai, obrigado, Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Engrandeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor. O alto